hoje eu te convido a entender o que aconteceu com a Arca da Aliança, como ela desapareceu da história hebraica. E para isso, vamos ter que retroceder 2.600 anos, mais ou menos, na história de Israel e chegarmos no exato momento em que a arca é mencionada pela última vez nas Escrituras. Vamos então comigo nesse vídeo entender o que aconteceu com a Arca da Aliança. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós estamos dando continuidade a uma série que fala sobre a Arca da Aliança. Hoje é o último episódio e se você ainda não viu nenhum, volte e veja todos os episódios. Estão maravilhosos. E hoje nós vamos falar exatamente do momento em que a Arca da Aliança ela vai desaparecer da história de Israel. E para lembrarmos, nós vamos voltar a entender que o seu último momento é quando ela é colocada no Templo de Salomão. E aí ela vai desaparecer. Então vamos ver alguns segredos que a Bíblia vai nos revelar quando a arca é colocada no templo, quando há todo o movimento em volta do templo, há um segredo que hoje nós veremos nesse vídeo e vai nos abrir o entendimento. É bom lembrarmos que o templo foi desejo de Davi, que Deus permitiu que Salomão realizasse, diferente do tabernáculo, que foi idealizado e executado pela vontade do Espírito de Deus. Nós já voltamos então 2.600 anos e o templo começa a ser construído. Mas nós vamos ver que a Bíblia nos diz que o rei Salomão, ele começa a fazer uma aliança com o rei do Egito. E ele vai casar-se com a filha de Faraó. Ele já, na hora da construção, no começo da construção, ele leva a filha de Faraó já para a cidade de Davi. Quando nós olhamos isso na Bíblia, nós começamos a ver o que está acontecendo ali. Ele está fazendo uma aliança entre um reino e outro, uma aliança de sangue, porque os filhos que ali descendem serão descendentes desse reino. Então, o rei Salomão, ele começa com uma aliança com o rei do Egito. Então, irmão, vamos pegar o que a Bíblia está dizendo e vamos aplicar. Por que Salomão ele se casa com essa princesa egípcia? Porque o Egito tinha, nesse momento, uma tecnologia avançada. E é essa tecnologia que Salomão está de olho para ser aplicada na construção que ele começa nesse império. Irmãos, vão acompanhando aí o raciocínio. O templo que Salomão vai construir nesse momento, ele é 4 vezes maior do que aquele tabernáculo que ficava lá no deserto. Porque ele vai precisar de espaço para realizar um segredo que nós vamos ver. Por que ele precisava desse espaço? Há um segredo porque ele precisava de um templo 4 vezes maior do que o tabernáculo. Eu gostaria que você fosse lá em 1 Reis 7,13 e desse uma olhada. Porque ali Salomão vai buscar um homem, um artesão de Tiro, Hirão de Tiro, que ele era poderoso no trabalho de bronze. E esse homem vem para a construção do templo. E como nós já tínhamos visto nos vídeos passados, Deus, para construir o tabernáculo, chama Bezalel, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, da tribo de Judá. Então nós vimos uma separação nas escolhas. Mas vamos continuar para ver aonde isso vai dar. E esse homem aí, Hirão, ele formou 2 colunas de cobre, como vocês estão vendo aí à frente no desenho. A altura de cada coluna era de 18 côvadas e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Sobre ele um capitel de 5 covadas. São essas 2 colunas que foram feitas pelo Hirão. Uma chamada, que está na direita aí, Joaquim, que é estabelecido, casa, e à esquerda, Boaz, poder e força. Então esse homem constrói essas 2 colunas para o templo do Senhor. E essas 2 colunas, elas têm 2 segredos que vão afetar diretamente
todo o templo. E a chave para a gente entender por que Salomão casa com a filha de Faraó, por que ele traz esse pessoal para construir o templo, nós vamos entender agora. Por quê? Porque ele está construindo ali no templo uma alavanca, ele está construindo ali um elevador, ele está construindo ali embaixo todo um projeto subterrâneo que devia ficar escondido. E por isso ele começa esses pactos, essa aliança de sangue, para que o segredo não fosse revelado. Irmãos, eu não sou muito boa não, mas olha aí um sistema de alavanca. É como se fosse uma gangorra que ele fez aéreo. E esse sistema de gangorra, ele era acionado quando o sacerdote ele entrava ali no Santo dos Santos. Quando ele pisava na alavanca, a Arca da Aliança aparecia para ele uma vez por ano. E após ela se abaixava. Por isso que nós vamos entender esse versículo de 1 Reis 8:8 que diz assim: como os varais sobressaíam, tanto que suas pontas se viam desde o santuário diante do oráculo. Porém, de fora não se viam. É magia? É o quê? É o sistema que era acionado, a alavanca. Quando os sacerdotes pisavam, a arca aparecia. Por isso que ela é vista e não é vista do jeito que ele fala. Por quê? Porque era um sistema de alavanca. E isso tinha que ficar em secreto. Então, quando os sacerdotes pisavam, eles acionavam o lugar santíssimo. E eles pisavam para que a alavanca revelasse a arca do pacto. Então, meus amados irmãos, esse primeiro segredo, ele está ligado ali ao interior do templo. Por quê? Porque ele era marcado com pedras. Então, quando os sacerdotes eles entravam, tinham que ser 4 sacerdotes, porque era a posição das pedras. E eles pisavam, a pedra descia e subia a Arca da Aliança, porque era tipo gangorra. Então, esse é o primeiro segredo, que vocês sabem que no primeiro momento, lá atrás, a arca já tinha sido levada pelos filisteus. Só que agora, Salomão, ele não vai permitir que a arca seja levada assim, de qualquer maneira. E agora, vamos nos localizar no templo. Passaram-se 500 anos da construção do templo. Chega um belo dia, a cidade de Davi vai ser invadida pelo rei Nabucodonosor. A Babilônia vem para invadir. E o que é que esse rei vai querer mais de precioso, se não invadir o templo? Lá está a Arca da Aliança, lá estão os tesouros tão preciosos e tão desejados, e a Arca da Aliança está ali. Quem não quer a Arca da Aliança? E nós vamos ver então como o segundo segredo vai se desvendar para entendermos o que aconteceu ali depois de 500 anos da construção do Templo de Salomão. E agora Israel está em chamas. E o livro de 2 Reis 25 vai começar a listar o que os caldeus levaram para a Babilônia. E aí eu vou ler um resuminho que eu fiz aqui. As colunas de cobre, o mar de cobre, as pás, os apagadores, os perfumadores, o utensílio de cobre com que era ministrado, os braseiros, bacias, tudo que era de ouro e prata. As 2 colunas, o mar, as bases que Salomão fez para a casa do Senhor. Levou as 2 colunas. Mas eu gostaria que você agora olhasse aí para o templo. Tente ver bem esse templo. Quando você olha para aí, você vai ver que aí há alguns utensílios que não estão mencionados no que foi para a Babilônia. E aí está o castiçal, a mesa dos pães da propiciação, a arca, o incensário. Onde estão esses objetos que não estão contados? E aí, irmãos, eu estudei, pesquisei e não achei nada, nenhuma arqueologia
que mencione que esses elementos tivessem ido para a Babilônia. E a gente já sabe como que é Nabucodonosor. Se ele levasse a Arca da Aliança, é claro que ele ia querer se gloriar e muito. Ia registrar em vários lugares que ele havia levado a Arca da Aliança. Vamos continuar então, irmãos? E agora eu quero que vocês prestem atenção que a gente vai falar de números. E nós vamos falar das colunas. Como as colunas são formadas, que está aí em 1 Reis 7, a partir do 14. Então, quando houve a construção do templo, Irão ele vai construir as colunas com 18 côvados, os capitéis com 5 côvados. Assim foi feito. Só que agora, 500 anos se passaram e nós vamos ver Nabucodonosor invadindo a terra de Davi. E olha só o que diz, 2 Reis 25, guardem bem os números, quando a tomada da cidade, aqui no 10 vai dizer, no 25:10, também tomaram os caldeus as pás, os apagadores, os perfumadores e todos os utensílios de cobre, com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e a bacia, tudo mais que era de ouro e de prata. E as duas, presta atenção agora, colunas, e o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor lá atrás, o peso de cobre de todos esses utensílios era incalculável. Agora, atenção dobrada. As colunas, as duas colunas. A altura de uma coluna era de 18 côvados, perfeito. E sobre ela havia um capitel de cobre. E a altura do capitel era de 3 côvados. Opa, parou. E tinha o outro capitel também, 3 côvados. É isso que nos interessa. Quando é feito o templo, 18 côvados. Capitéis, 5 côvados. E agora, quando está indo para a Babilônia e está sendo contado aqui, a coluna tem 18 côvados, tranquilo, mas o capitéis, que tinham 5 côvados, agora tem 3. Então, 2 côvados desapareceu só nessa brincadeirinha. E aí está a chave para a gente descobrir o que aconteceu no templo naquele dia. E por que 2 côvados desapareceram? E aí a gente vai precisar olhar para o templo. Havia essas 2 colunas aí no templo. E essas colunas não eram um ornamento, não eram um enfeite. Elas faziam parte do sistema de alavancas. E esse era o segundo sistema de alavanca. O primeiro era acionado pelo sacerdote. E esse aí, ele é o sistema que se levasse, fosse golpeado aí por fora, e a distância que ela leva até o lugar santo, o estrago seria muito grande. E essa alavanca desceria com tanta força, porque havia aí um elevador, onde todas as peças desceram para um lugar subterrâneo que Salomão havia feito para esconder a arca e todos os utensílios da casa do Senhor se houvesse uma possível guerra. E nunca mais a arca da aliança voltasse para mãos de estrangeiros. Começar a descrever tudo que foi levado. Só que vamos nos surpreender quando ele chega no 52:21, que ele diz: quanto às colunas, e aí eu quero que vocês prestem atenção nas colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvadas. O fio de 12 côvadas a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. Mais uma chave que ele nos dá. Ele está dizendo que elas eram ocas. Mas ele vai falar mais coisas. Ele sabia mais do que a gente imagina. E havia sobre ela um capitel de bronze. E o capitel? É o capitel que está o segredo. E a altura do capitel era de 5 côvados. Ué, mas lá não era 3?
aqui é 5, aí está o mistério. Jeremias, ele sabe mais do que nós. Ele vai dizer exatamente que tinha 5, porque ele sabia que havia 5. Então, tudo nos diz que Deus havia revelado para Jeremias o tempo da invasão. E assim ele consegue acionar a alavanca, que é aquelas colunas. E aquelas colunas, elas vão ser usadas. Por isso que quando o general, eles chegam ali, já não existe mais 5, mais 3, porque elas foram usadas. Por quê? Porque tudo que havia ali foi para o subterrâneo ali abaixo do templo. Então, essa explicação, esse estudo que eu fiz, foi o que eu achei o melhor para falar da Arca da Aliança. Todos esses pontos, eles vão fazer um sentido, eles vão batendo. Esse casamento de Faraó, essa maneira que lá dentro do templo a arca se torna visível, se estende até o oráculo, mas de fora não dá para ver. A gente vai marcar esse capitel que de 5 se torna 3, sumindo 2, mostrando que a alavanca foi usada por profeta de Deus. E o melhor que poderia ter a revelação de Deus seria ele. E essas coisas foram escondidas ali. E muitos dizem que talvez Jeremias esteja mais tarde tirado dali. Não sabemos. Só sabemos que é ali que some todas essas coisas e até hoje ninguém falou que está com a Arca da Aliança. Mas com certeza a Arca da Aliança não tem condições de ter apodrecido pela riqueza, pela matéria que foi construída, de madeira, de acácia, coberta de ouro. E todas essas coisas que nós vimos eram de ouro puro. Mas o mais importante para nós é sabermos que quando Jesus chegou ali no templo, já não havia mais a arca. Por quê? Porque ele é a nossa arca. A arca marcava a presença de Deus, meus irmãos. E hoje, a presença de Deus, ela habita em mim. A presença de Deus habita em você. Porque hoje nós somos esse templo onde a presença de Deus habita. E que nós possamos ser essa presença de Deus para essa humanidade que necessita realmente ser visitada por Deus. Que essa presença de Deus em nós possa estar contagiando as pessoas. Fico com essa palavra, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.